Boa noite, telespectadores. Está no ar TV Com Debate, informação inteligente nas noites da sua semana, aqui na TV Com. Hoje nós vamos falar sobre prevenção, mais especificamente a prevenção de doenças bucais. A gente vai falar da importância de se preservar os dentes, de se cuidar da saúde da nossa boca, aí eu incluo a língua, os dentes, a gengiva. E nada melhor do que um lindo sorriso como cartão de visita. Quem é que não elogia os artistas na televisão, por exemplo, com sorrisos que parecem, os dentes parecem pérolas e perfeitos, assimétricos, para a gente entender como a odontologia avançou até esse nível de perfeição e também saber a importância da prevenção e do uso da escova de dente e do fio dental adequadamente. Eu recebo aqui o cirurgião dentista Cláudio Muti. Boa noite, Cláudio. Tudo bem? Boa noite, Guto. Muito obrigado pelo convite para poder estar passando alguma coisa de interesse para a população. Essa vai ser a nossa cruzada. E também nos acompanha no programa de hoje o presidente da ONG Amigos da Água, Miguel Scandon. Boa noite, Miguel. Tudo bom? É mais do que bom. Estou completamente confortável entre duas pessoas que eu começo mais do que a admirar, mas tê-lo como amigos. Senhores, primeiro eu vou, se você me permite, eu vou Por fazer gentileza, a primeiro as pergunta para o crianças. Dr. Cláudio Muti, primeiro os mais novos. Isso. Doutor, o brasileiro ainda continua com aquela fama, apesar de todo o avanço da odontologia que eu citei na abertura do programa, das escovas que melhoraram, dos cremes dentais que melhoraram, do clareamento a laser, de todas as tecnologias, enfim, das próteses. O brasileiro ainda continua cuidando mal da saúde da boca e especificamente dos dentes. É isso mesmo? Ou ainda posso ter uma esperança de ver poucos brasileiros desdentados? Olha, infelizmente, no momento, a odontologia, ela se depara com certos processos de pessoas que não se incomodaram com a dentição. Se você for para certos lugares do país, você vai encontrar a maioria desdentado. A maioria com um sorriso com um único dente, ou mais na arcada dentária superior, sem dentes nenhum, desdentados por completos. E há muito tempo atrás, o nosso governo federal, ele fez uma campanha de dar próteses, vulgarmente as dentaduras para esse povo. Até admiro o que eles fizeram, porque é melhor você ter uma prótese do que você não ter um dente. Pelo menos socialmente você vai se reintegrar na sociedade, porque se você não tiver dentes, você vai ter influência na sua mastigação, você vai ter problemas na sua digestão. E eles deram esse, mas esqueceram de uma palavra que hoje, graças a Deus, com a evolução da odontologia, há a prevenção. Isso há muitos anos. Então as gerações que estão vindo é uma grande esperança. Todo mundo tem uma dentição muito boa. Antigamente você ia a um colega, o colega ele queria fazer o quê? Uma remoção do dente. Hoje a gente luta para que tenha de toda forma o quê? A conservação desse dente, o sorriso. E hoje é muito mais fácil isso. Como você bem falou a respeito da estética, hoje nós temos, por exemplo, as lentes de contato que dão um sorriso de artista. É ainda um pouco inviável para a população. Mas existem hoje nas cidades, existem as unidades básicas de saúde, existe um serviço de odontologia na Santa Casa de Santos, aonde a gente cuida das pessoas. Então, essas pessoas elas têm que se prevenir da seguinte forma. O creme dental elas têm que comprar para usar, a escova também para usar. E tem muitas pessoas que, infelizmente, não têm essa consciência. Elas só escovam quando elas vão em alguma festa, quando elas vão sair, de uma maneira errônea. Então o que acontece? Há a perda prematura dos dentes. Porque o dente é uma coisa muito importante na nossa cavidade bucal. E através disso, como você bem colocou, e eu acho que hoje em Santos nós temos uma qualidade de água muito boa, no sentido de fluoretação. Então, hoje não é mais como há 30 anos atrás, que você era obrigado a tomar flúor através de comprimido para fortalecer seus dentes. Hoje, os cremes dentais,
a água tem flúor. A maioria que você vai ver que escova os dentes com a água e com a pasta de dente, o que vai acontecer? Ele já tem uma proteção. Aplicação de flúor só quando o profissional cirurgião dentista vê a necessidade de dar uma maior prevenção para esse paciente, que às vezes existe uma certa necessidade. Entende? Então, a prevenção hoje, muito bem colocada por você, escova de dente, pasta de dente, fio dental, porque a gente tem que ver a cavidade bucal como um todo, não é só os dentes, não é só a estética, é a funcionabilidade. Antes de eu passar a palavra para o Scandon, para o nosso telespectador entender, doutor Cláudio Muti, como que o flúor age na dentição? Qual a importância do flúor nos dentes? Ele dá uma proteção em cima do esmalte, que é essa parte branca que nós vemos, que todo mundo olhando no espelho vê. Então ele forma como se fosse uma proteção, uma impermeabilização, vamos dizer assim, uma camada, né, para poder dar o quê? Uma proteção para esses dentes. Então o flúor é importante nesse sentido, que ele dá uma proteção, de forma como se fosse uma camada. Então ele como se, vamos usar assim para melhor entender, como se fosse um verniz que tivesse em cima, que ele protege melhor o dente. Ele penetra na porosidade do dente para dar uma maior proteção para a pessoa poder evitar a recidência de cárie ou evitar a cárie. Hoje, se você pegar uma pessoa de 3 anos, de 5 anos, a probabilidade deles terem cárie é mínima. Mesmo comendo chocolate, eu vou fazer uma pergunta agora de causa própria, que a minha menina, minha filha, Maria Valentina, tem mais ou menos essa idade aí, 2,5. E come doce, a gente sempre fica em cima, e passa a escova, e usa o creme dental adequado para a faixa etária. Hoje, com essa evolução, as crianças estão protegidas mesmo com essa alimentação bem açucarada, digamos assim, que elas têm? Veja bem, voltando um pouquinho, se nós podemos evitar os açúcares nessas pessoas, melhor. Mas se você não pode coibir uma criança de comer um doce. Se você der um doce para essa criança e sempre incentivar, como você mesmo falou, que a Maria Valentina faz a escovação, isso é muito importante. Porque o dia que você se alimentar e não fizer escovação, eu garanto que a Maria Valentina vai cobrar de você. Pai, você acabou de comer e não escovou os dentes. Ela escova junto comigo. Ela é a maior parte para nós dentistas. As crianças, elas são as pessoas que são as indicadoras daquilo. Você chegar para uma criança num colégio e falar, olha, vocês têm que escovar os dentes 3, 4, 5 vezes por dia, ela vai chegar em casa e vai falar, pai, você tem que escovar os dentes 3, 4, 5 vezes por dia. Ela pode comer, desde que ela faça a escovação, porque senão vai acumular uma placa e isso vai prejudicar, porque tem muita gente que pensa assim, são os dentes descidos, que são os dentes de leite, vai vir outra dentição. É tudo uma consequência. Se você não tem uma boa dentição de leite, vamos dizer assim, de dentes descidos, a sua dentição permanente pode às vezes ser comprometida. Porque ela é uma continuidade. É uma continuidade. Então pode acontecer de ser comprometida. E aquela pessoa que tem o hábito de escovação, hoje as pessoas nessa faixa etária de 28, 30, 19, é difícil você encontrar uma cárie. Eles vão mais para uma prevenção no consultório. Eu vejo hoje no meu consultório que se eu fizer 50 consultas, 30 são para prevenção. Eu dou graças a Deus a isso, eu me sinto gratificado porque a minha profissão evoluiu nesse aspecto. Porque você não quer a mutilação. Você quer o quê? Você quer que a pessoa tenha o dente para ter uma condição mastigatória. E como eu falei, ela influencia na sua mastigação e na sua digestão e em toda a parte do corpo. Porque o corpo humano é um conjunto de todos os órgãos que tem no nosso. Os dentes, a bochecha, a língua, tudo isso que existe dentro da cavidade bucal é importante. Miguel Scandon, o flúor na água ajuda a preservar a saúde dos dentes. A água sempre ajudando a gente, né? Incrível. Veja só, um mestre, digo mestre, porque eu sou leigo na área dele. Mas como leigo, eu ouso dizer e endossar por um outro ângulo. O formador hoje
das novas informações são as crianças. Elas estão tendo um poder de fazer o policiamento do adulto. E o fanatismo das crianças é impressionante. Então, como a minha idade já é bem avançada, eu tive algumas experiências e vou tentar colocá-las ao espectador. Tive a oportunidade de morar em Manaus e o fato de morar em Manaus, eu acreditava que por ser uma quantidade grande de habitantes, origem de índios, eu sempre vi os índios com uma arcada dentária muito linda. Mas quando eu lá morei, eu percebi que não era bem assim. Então, a sociedade, ela poluiu todos os níveis, inclusive aqueles que eram menos protegidos, porque eles eram naturais e aquela situação para eles era equilibrada. Vem um homem branco e desequilibra tudo. E percebi o volume imenso de índios com arcada dentária comprometida. Me fez... e o porquê isso? Porque não havia, ou não há, inclusive hoje eu ainda ponho em desafio, que tem evoluído muito nisso, que eles tenham tido a informação. Então, a informação, como disse o mestre agora, a informação foi um elemento determinante para a saúde bucal. Então, se a saúde bucal ela está equilibrada, o organismo vai ter um reflexo da sua qualidade, porque tudo vem pela boca, né? Tudo. O ar e a alimentação e tudo aquilo. E com isto, o profissional, ele passa a ser, na verdade, ele passa a ser um prevencionista. E o que os Amigos da Água são? Nós somos prevencionistas. Antes que aconteça o problema, fazer com que o indivíduo que recebe a informação, ele tenha consciência que ele tem um organismo que foi dado por Deus. Aqueles que não acreditam em Deus, eu até nem comento, mas eu particularmente a força superior, superior, ele deu um corpo e você como tal tem que cuidar dele. É a obrigação de cuidar. Então, como é que se cuida nos princípios do Amigos da Água? Você ser prevencionista, profilaxia, evitar que aconteça o que o mestre falou. Perder-se um dente quando, na verdade, é tão perfeito a arcada, e me desminta o mestre se eu estiver errado, é tão perfeito a maneira como as duas arcadas, elas prensam o alimento e a degustação jogada com a saliva, e aquilo vai no bolo alimentar, já pronto para poder ser distribuído as energias de cada um. Eu fico feliz de ter ao lado um programa de um mestre que passou o princípio da sociedade, que é prevenção. Prevenção. Agora, eu também tenho alguns elementos que me preocupam. A água, dentro dos padrões da Organização Mundial de Saúde, para nós, ela está dentro de um padrão. Só que acontece, mestre, acontece que a água está sendo agredida a um nível tal que molecularmente está sendo alterado. Aí eu pergunto, a nível de celular, a nível de atomística, toda essa água, tudo que estamos ingerindo, eu acredito que na sua profissão você deve ter desafios que você não vai poder entender como certas coisas acontecem. E é o que eu chamo do que vem vindo por aí. É o que eu penso, né? Nesse tema em questão. Em cima do que você falou ainda da questão da dentição dos índios, foi um problema de introdução de alimentos que o índio não estava acostumado e que são, e aí a gente fala do açúcar, que são nocivos aos dentes? Justamente, foi introduzir uma medicação, uma alimentação, e essa alimentação errônea. Então eles tinham um hábito, como bem o Skandon colocou, que eles começaram a ser agredidos pela aquela, vamos dizer, o modus vivendi, a humanização que quiseram impor para eles. A civilização. A civilização que deixa as pessoas desdentadas. Agora, quanto à água no sentido, eu fui, há uns 18 anos atrás, eu fui coordenador de Santos. E como ele falou, a gente tem desafios. Eu tinha
às vezes, toda semana, nós medíamos em 7 pontos da cidade a qualidade e quantidade de flúor da água. Na água. Apesar que a operadora da água de Santos, a concessionária, ela trazia para nós essa planilha. E eles têm que dar um laudo oficializando... Eles davam laudo. Mesmo assim, nós, por precaução, que eu trabalhava na prefeitura e eu era o responsável, era o coordenador de saúde bucal do município, eu mandava esse laudo para confirmação num laboratório de uma universidade. E essa universidade, se voltasse com 0,1 de diferença, eu ia direto no engenheiro responsável. E eu ia visitar diversas vezes os locais de tratamento para ver se aquele dosímetro, se a captação, se tudo que eles estavam fazendo era correto. Então, é muito importante. Agora, a civilização que chegou a esse meio, que é os índios e outras populações mais pobres, eles não têm essa felicidade mais da parte dos centros, como é, por exemplo, as grandes metrópoles, nada disso. Eles só têm o quê? Nenhum consultório dentário tem lá. Nenhum consultório dentário. Não adianta, eu vi em alguns lugares, eu tive numa cidade como a Bahia, na capital, em Salvador, e fui fazer uma palestra numa outra cidade próximo. Você não acredita, tem o consultório, mas não tinha o profissional na época. Quer dizer, então, às vezes não tem a cadeira, que tinha cadeira. Que é importante a cadeira. Né? Eles punham a cadeira, inauguravam, mas não contratavam o profissional. Ou tirava a cadeira para inaugurar outro com a cadeira e deixava... Não vou dizer que isso... Eu olha, até acredito nisso que você falou. Hoje está havendo uma conscientização maior. Eu acho que nós precisamos nos conscientizar, Escandão, que a saúde bucal, como ele falou, tudo entra pela cavidade bucal. Ela é importante em qualquer lugar. Eu passo para vocês, se houver uma prevenção hoje, isso é estudo, não sou eu que estou falando isso. Se você fizer uma higienização bucal num paciente que está num ambiente hospitalar, você diminui até o tempo de hospitalização desse paciente. É importante. Como nós já citamos, olha a prevenção que você tem que fazer para um paciente que vai para uma área cardíaca. Ele tem que fazer um tratamento odontológico, ele passa pelo dentista para mim dar, não é um aval. É uma triagem. É uma triagem para ver se ele tem algum problema de uma infecção. É para poder operar. Isso. Na Santa Casa, então, o trabalho... É esse. É um dos trabalhos realizados pelo setor, é esse. É esse. Por exemplo, a oncologia. Ainda hoje eu estava conversando com uma médica da radioterapia. Eu falei, olha, o paciente tal, já dei alta. Ela falou, Cláudio, ótimo, nós já vamos poder começar radioterapia e quimioterapia. Por quê? Senão isso vai trazer um problema futuro. Olha a complexidade da... Olha a importância desse momento para o espectador privilegiado da TV Com. Veja só, o paciente que está futuramente vai precisar ser internado, a importância dele ter um laudo na área bucal para depois acessar a outras especialidades. Se não estiver... O senhor pode dar um exemplo, doutor Cláudio, de um problema que o paciente apresente que ele tem que resolver antes de passar pela cirurgia? Por exemplo, se você for fazer uma radioterapia, é um paciente oncológico, um paciente portador de câncer, tá? Se você tiver alguma infecção na cavidade bucal, algum problema gengival, que as gengivas estejam muito inflamadas, que você tem um problema na língua, que você tem um problema na mucosa interna da boca, raízes, dentes quebrados, cáries, ele passa por mim, eu sou o avaliador, eu faço o que tem que ser feito e ele só começa a radioterapia ou a quimioterapia a partir do momento que eu der a alta. Olha a importância de um dentista dentro de um ambiente hospitalar. E hoje, o que acontece? As pessoas não veem isso. Infelizmente, eu vou dar um exemplo muito recente para você. Chegou um paciente portador de uma lesão na laringe e essa pessoa veio à minha consulta
e disse que estava com dificuldade de votar porque ela não tinha dinheiro para condução. Ela não tinha dinheiro. Em compensação, em cima da mesa, tinha 2 maços de cigarro que ele estava fumando. Quer dizer, qual o tratamento? Então, o que eu digo? Falta um pouco de, como bem colocado pelo Scandol, informação para essa população, de saber que se ele fumar um cigarro, ele vai poder trazer um problema. Se ele tiver bebida alcoólica, se ele for um alcoólatra, ele vai ter problema. Uma coisa muito importante em questão da água, como ele está falando, está colocando, a melhor coisa é você manter a cavidade bucal hidratada. Porque quanto mais hidratada, quanto mais água você tomar por dia, melhor é, porque a cavidade não vai formar aquele muco, entende? E a água, ela hidrata a cavidade bucal. E sem esquecer que quando isso ocorre na boca, que a pessoa não hidrata, as bactérias e todos aqueles agressores ficam confortavelmente para se proliferar. E aí a gente tem o famoso mau hálito. O mau hálito. Entre outros, né? Entre outras coisas. E trazem problemas de gengiva. Aí começa uma reação em cadeia dentro da cavidade bucal. Aí a pessoa fala, mas foi só isso. Não, não foi só isso. Foi tudo isso. Isso. Porque aí a cavidade bucal, desculpa te cortar, a cavidade bucal ela vai ser a porta de entrada para as infecções. Para as infecções. Então, veja bem, se você tem uma infecção na cavidade bucal e você está iniciando uma broncopneumonia, vocês concordam comigo que essa pessoa, ela pode ter uma complicação com essas bactérias que ela está ingerindo? Por quê? Ela não tem uma higienização. Ela não tem nada. Ela se alimenta, aquele alimento está se proliferando dentro da cavidade se ela não tiver os dentes para mastigar, para poder deglutir e ter o quê? Como ele mesmo falou, essa distribuição do nosso organismo para que tenha o quê? Aqui vai absorver isso, aqui vai absorver a água, aqui vai absorver o alimento tal, aqui vai formar a energia. Tudo isso nós precisamos ter. E tem pessoas que não dão essa importância. Mas veja só, né? E o espectador, é bom que se atenha a esse detalhe, que tem um complexo atrás de tudo isso que o mestre está falando, é um complexo grande. Então a bioquímica é a razão do alimento entrar e distribuir em cada gaveta do nosso organismo, vamos assim dizer, que é para as proteínas e tudo aquilo que vai te dar a condição de você absorver a vida e passar pela vida curtindo com saúde. Mas a saúde, ela tem toda uma lógica. Não acontece a saúde se você não cuidar a partir dos princípios básicos da informação. Se você não se alimenta certo, pode ser que hoje você não tenha a noção, mas isso vai agregando, por exemplo, a ausência, me corrija, mestre, se eu estiver errado. Se o indivíduo não tem alguns dentes, a mastigação vai fazer com que o bolo alimentar que entre seja depois todo o estômago comece a gerar toda a química para poder deglutir aquilo que você não mastigou. E com isso há um desequilíbrio bioquímico e que vai gerar N situações que vão dar possível... Vai sobrecarregar. Sim. Vai sobrecarregar o Olha, a palavra que me faltou. Você estudou a pauta do programa de hoje, hein, Miguel? Não estudei, mas eu sou médium. Eu quis... O Cláudio, a gente está chegando no finalzinho do primeiro bloco, mas vamos começar com esse assunto. Num passado não tão distante, vamos falar do século XX, se glamorizou o cigarro, né? Homens, mulheres, se fumava na cama, se fumava no avião, no bonde, no elevador, no cinema. Era aberto. Era liberado, era legal fumar, era status, enfim. Qual o mal que o cigarro faz para os dentes? A gente vai entrar no break, mas pode começar. O quão mal faz o cigarro para a nossa saúde bucal? Primeira coisa, ele deixa os dentes amarelados, ele pode trazer inflamações na cavidade bucal. Que a nicotina vai se depositar também nos dentes. Vai se depositando nos dentes. Se você pega um fumante, você nota que, principalmente nos dentes inferiores e superiores, na parte interna, ela vai ter uma coloração amarronzada. Muito bem, é isso mesmo. Ela vai ter essa coloração, vai ter um depósito, vai facilitar o depósito de quê? O depósito
de placas bacterianas, aonde que vão proliferar as bactérias, vai haver uma inflamação gengival e outra, é uma porta de entrada que está se notando para o câncer bucal, laringe, faringe, que está aumentando. Se associar ainda, mudando um pouco a sua pergunta, o cigarro mais o álcool dobra o perigo. É uma bomba relógio. É uma bomba relógio que ninguém está notando isso. Não adianta as pessoas usarem uma piteira para colocar. Aquilo não é nada, devia ser proibido. Com essa lei que houve, que diminui de você entrar num ambiente, você imagine se um de nós três aqui estivéssemos fumando. Olha o ambiente, você estaria fumando indiretamente mais do que eu. E era comum, né? A gente, era comum. Eu me lembro, os meus pais, os meus avós, na mesa do almoço, terminava-se a refeição, já se acendia, o cinzeiro ficava do lado da mesa. Toda a casa tinha um cinzeiro. Exatamente. Mas você chegava, o que mais tinha na casa era cinzeiro. Mas como é o break, eu vou dizer, o cachimbo da paz tem que ser aceso agora para entrar no break. Sim, nós vamos, não é isso? ó, entrou nesse momento, TV Com Debate faz um rápido intervalo, nós já voltamos. Participe conosco todos os domingos, 8 horas da manhã, pela TV Com, Missa em Seu Lar. Momento de fé, de amor, de esperança. Palavra de Deus que quer penetrar, entrar em sua vida, em sua casa. Todos os domingos, 8 horas da manhã, pela sua TV Com, a TV da comunicação para a verdade e a paz. Missa em Seu Lar. Apoio Visão Laser. Evolução. A evolução faz parte da história do Visão Laser. O jeito que as pessoas se comunicam mudou, as pessoas mudaram, o mundo mudou. E o Visão Laser, com sua paixão pelo pioneirismo, qualidade e inovação, precisava de uma marca que acompanhasse tanta evolução. Apresentamos a nova marca do Hospital Visão Laser. Visão Laser. Sua visão é o nosso sentido. Dr. Colombo Barbosa, diretor técnico médico, CRM 19555. Olá, amigo, convido para acompanhar o programa Rotary na TV, edições inéditas todos os domingos às 10h30 da noite. A nossa reprise vai ao ar todas as segundas-feiras às 5h30 da tarde. Você é o nosso convidado, venha com a gente, um forte abraço, esperamos você. Diariamente, na nossa programação, você confere o TV Com Clipes. Dos grandes clássicos aos atuais. Então fique ligado no TV Com Clipes. Eu sou branco, eu sou negra, como qualquer um que nasce pode ser. Eu sou musicista, arquiteto, eu sou professora, como qualquer um que tem vocação pode ser. Eu sou mãe, irmão, eu sou namorado, como qualquer um que ama pode ser. E também sou soro positivo, como qualquer um pode ser. Luta contra a AIDS. Previna-se, somos todos iguais. Alô, galera! De segunda a sexta-feira, à 1h da tarde, aqui na TV Com, você confere o TV Com Esporte. Tudo sobre o esporte amador da Baixada Santista. Ah, e a reprise é às 7h15 da manhã. Eu espero você aqui na TV Com. Tchau!
TV Com Debate já está de volta. Hoje nós recebemos o cirurgião dentista e chefe do setor de odontologia da Santa Casa de Santos, Dr. Cláudio Muti, e o nosso presidente da ONG Amigos da Água, Miguel Escandon. Senhores, antes de terminar o primeiro bloco, a gente começou a falar do mal que faz o cigarro, associado a outras substâncias, o álcool, as drogas também, para os nossos dentes e também para a cavidade bucal, como você falou, laringe, língua, boca, lábios. O que a gente percebe hoje é que, apesar das campanhas, da lei mais dura de se restringir a propaganda de cigarro, muita gente ainda continua caindo nessa armadilha que é fumar. Eu percebo, além dos jovens, muitas mulheres fumando. Na opinião de vocês, por que isso? A mulher é aquela coisa da mulher que querer ser igual ao homem, porque não existe uma coisa, existe, mas uma coisa bem desagradável é você conversar com alguma pessoa, principalmente uma mulher que você esteja interessado, e ela exalar um hálito com cigarro, de nicotina. Parece que você está conversando com um cinzeiro, eu costumo dizer. É um fenômeno que eu tenho razão ou não, as mulheres estão... Há um aumento hoje, devido a todas essas desigualdades, que eu não sou contra, que é uma evolução da sociedade. Então, a mulher tem todos os direitos que o homem tem. Então, o que acontece? O cigarro, mas elas ainda têm uma vantagem. Elas ainda se preocupam muito com a parte estética. Haja visto que um grande percentual que vai a consultório odontológico são mulheres. E os homens vão também. Mas o cigarro, a periodicidade dele de você chegar e fumar 1, 2, 3, 4 cigarros, esse depósito que vai formando em cima dos dentes, na primeira escovação você pode até tirar um pouquinho. Depois de um mês você não consegue tirar mais aquele amarelado. Isso é prejudicial à saúde. Você imagine você ir deitar com gosto daquilo, como você falou. Você conversar com uma pessoa que exala um hálito desse tipo. A mesma coisa com álcool. Você chega perto de uma pessoa, se eu estiver errado, vocês me corrijam, você chega perto de uma pessoa que toma uma certa quantidade de álcool, porque se diz, né, pode tomar um copo de vinho, não 5 garrafas. O camarada, você chega perto da pessoa, essa pessoa está exalando álcool. E é desagradável. Ela parece que transpira. Transpira o álcool. Se acender um isqueiro, um fósforo, explode. Ela não pode dizer bom dia sem com o isqueiro aberto. Entende? A verdade é essa. É o que a gente fala, é o hálito do dragão. Porque se a pessoa fizer isso, a gente traz um problema para a saúde. E a pessoa não percebe, né? Desculpa te cortar. Eles não percebem, né? Eles vão levando aquilo como se fosse uma coisa normal para eles. Normal. Como eu citei no bloco anterior, a pessoa está fazendo um tratamento que tem uma lesão cancerígena na cavidade bucal e continua a fumar. E outra, se você chama atenção, essa pessoa é capaz de não voltar para a próxima consulta que você agendou. Por exemplo, isso já aconteceu. Já aconteceu? Já aconteceu. Você está com um paciente na cadeira e fala, a gente fez determinado tratamento, você vai ter que ficar X dias sem fumar. O cara já te olha feio. O quê? Ele já não. Ele pode dizer até para mim, o senhor não tem nada a ver com isso. E vou continuar fumando. E vou continuar fumando. Um outro exemplo, saindo dessa parte do cigarro e da parte da bebida. O piercing. Já comentei que elas acham, principalmente, muitas moças usam piercing na língua. Eu não sei com que intuito que elas usam aquilo. Porque não é belo, não é nada, está dentro da cavidade bucal. Nós abrimos mais uma porta para infecção, porque a cavidade bucal é rica em bactérias. Então, mas eu faço higienização. Não faz higienização, porque você não consegue escovar naquele local. Porque se você colocou, ele vai ficar dolorido durante um tempo, pode infeccionar, você não vai fazer a escovação adequada por conta desse... Eu já acho que é um fator ali que está propício a uma inflamação e uma infecção futura. Atenção, pais que estão nos assistindo, que o filho já veio com a história de colocar um piercing na boca, na língua, que seja, não faça isso. Né, de jeito nenhum. Eu não oriento. Paciente meu que chega no consultório com o piercing, eu falo, se você quiser, hoje em dia,
O mercado não está para você mandar pacientes embora. Mas se chega um paciente meu com um piercing, eu falo, você, por favor, na próxima consulta, você não me venha com ele na cavidade bucal. Se for no menor de idade, você conversa também com o pai, com a mãe? Eu só dou orientação e às vezes você perde o paciente. Porque o próprio responsável acha aquilo lindo. Eu não sei com que intuito. Porque aquilo, no caso da língua, vai se depositar mais resíduo alimentar, né? Vai ser mais difícil se retirar esse resíduo. Entrar. E a língua vai começar... Guto, a cavidade, vamos pôr a língua. Vou exemplificar com uma mão. Você imagine eu fazer um furo aqui. Esse furo vai ficar permanentemente aberto, porque ele tem uma esfera aqui em cima e uma esfera aqui embaixo. Esse piercing fica o dia para cima, para baixo, para lá. Não sei como é que elas fazem, elas põem a língua para fora, que fica aquele piercing para fora, acham bonito. E o que que acontece? Se ali, aquela língua, naquele orifício, ela tem uma condição de um alimento penetrar ali, porque vai penetrar, certo? Qualquer coisa. Se essa pessoa fuma, ali vai ter um depósito de quê? De nicotina. Então, tudo isso é prejudicial à saúde. E as pessoas, às vezes, pensam que nós estamos falando, somos antiquados. Somos careta. Somos careta. Não, mas isso hoje em dia não tem problema, entende? E se você, como você muito bem colocou, Guto, se você conversar às vezes, tem pais que entendem e fazem a pessoa retirar. Tem outros que é a mesma coisa que você não tivesse conversado nada. Sem contar o tipo do material do qual o piercing é feito, que você não tem nenhuma garantia de onde vem, se é um material esterilizado adequadamente, porque você quando faz algum procedimento no seu consultório... Tudo você esterilizado. A vigilância sanitária vai ao seu consultório e te cobra... Para você fazer a esterilização dentro de autoclave, dentro de padrões, tudo separado, você tem que ter isso. Agora eu pergunto para você, aonde será colocado esse piercing? Na língua. Onde esse piercing, se for passar por algum tipo de desinfecção, ele é feito? Eu vou fazer uma pergunta para vocês. A partir do momento que eu colocar na cavidade bucal, ele já perdeu a esterilização. Por quê? Ele está num local onde as bactérias estão ali, no dia a dia. Você vai dizer, poxa, mas mesmo nós escovando, não acaba essas bactérias? Elas diminuem, elas não se proliferam, elas não trazem prejuízo à saúde, mas o que acontece? Elas estão ali. Se você abrir uma porta, elas se instalam. Elas vivem ali. Elas vivem. É o local mesmo, é o habitat delas. Então o que vai acontecer? Ela vai proliferar e vai trazer problema. Agora, tem pessoas que não sentem essa, mesmo você dando essa orientação, hoje menos, mas você ainda se depara com pessoas reticentes a essa sua orientação. Ah, mas o que tem que ver? Eu vim aqui para ver tal dente. Uma outra coisa importante. A pessoa... Subjetivação do dente. Ela só vai... esse dente que eu quero tratar. Nós não podemos ver a cavidade bucal como um único elemento. É um conjunto. É o que eu digo, a cavidade bucal, ela já está dizendo a palavra cavidade bucal. Entende? É um complexo ali. Então nós temos que ver tudo. Agora, as pessoas... tem muita gente que não está muito preocupada com isso. Miguel Escandon, você fumou? Chegou a fazer Nem um cachimbo da paz. Nem o cachimbo da paz? Não, nada. Nunca tive a curiosidade dessa área. Não, certo é que meus pais já me diziam, olha, quer fumar? Pode fumar, quer o dinheiro? Tá aí. Mas olha o que aconteceu comigo. Eu sou fumante, olha meus dentes, blá, blá. Então eu servi aquilo como uma... Opa, então você teve um exemplo... Foi dado um exemplo justamente pelo meu pai. Mas meu pai era altamente conscientizado a ponto de passar isso. Mas eu acho o seguinte, esse programa é tão curto, Guto, para falar tantas coisas pouco, né? Importantes. Não, mas o mestre fala, e dentro daquilo que ele fala, o universo que se deixar vai multiplicando, porque é um universo tão grande que chama-se saúde, né? Mas me veio, enquanto ele falava, me veio uma experiência, uma literatura que quando a Luís XV, lá
na França, corte francesa. Na corte francesa, eles, como não havia naquela época conhecimento, eles tinham as cáries, eles colocavam, mestre, me desminta se eu estiver com a minha literatura defasada ou mal informada. Eles pegavam migalha de pão, faziam bolo e tampavam as cáries, para que desse a estética de que eles estavam com todos os dentes perfeitos. E não sei se isto, né, pelo que eu soube... Tem na história. Eu vi assim, muita literatura, inclusive lá na França, falando exatamente disso. Como também me fez lembrar que o Abraham Lincoln, né, aquele ícone da história americana, ele não tinha dentes. Então foi feito naquela época uma dentadura que muitos apregoam de ser de chumbo, e na verdade não era chumbo, era a amálgama. Me ajuda, mestre, aqui, quando dá a aparência era escura. Era um cromo cobalto. Então era usado aquilo e fizeram uma dentadura postiça para ele, com um peso muito grande. Está inclusive exposto no Museu da História Americana a dentadura do Abraham Lincoln. Curioso. Que não havia, ele não tinha os dentes. Aí então, quem sabe, por conta das pessoas não terem dentes e por conta do hálito não tão aprazível, por isso que os europeus principalmente gostavam de uma guerra, porque eles não conseguiam dialogar, né? Você vai dialogar com o seu inimigo, ele já está com mau hálito, ele vai falar, pô, esse cara aqui, não, eu não vou... Tá querendo me guerra! É guerra! É guerra! A perda de um dente. Muita gente, um dente aqui do fundo, perdi e tal. Explica os desdobramentos negativos da perda de qualquer dente, doutor. Scandon colocou muito bem logo no início que a cavidade bucal ela tem uma articulação. Os dentes de cima e os dentes de baixo são harmônicos. Eles têm que se tocar, eles servem para mastigação, cada um com a sua finalidade, os anteriores para cortar, os caninos para perfurarem, os molares para mastigar, para triturarem os alimentos. A perda de um dente, ela ocasiona a mudança dessa articulação, a migração do dente para, se for o superior, ele não tiver o dente de baixo, para não dizer o antagonista, o que vai acontecer? Esse dente superior vai descer, ele já vai ter... né? Ele vai buscar um encontro. Ele vai querer um equilíbrio. E isso vai trazer o que para ele? Uma perda de osso. Esse osso, o dente vai ficando, ele perde por aquilo que nós chamamos de uma periodontite. Ele vai ter uma desarmonia articular muito grande, muito grande. A própria boca vai se deformando em função disso, né? Tudo. É a face da pessoa. Você vê com as pessoas quando isso é muito... afunda. Então, o que acontece? Essas pessoas, existe uma coisa, eles têm que se conscientizar que um dente, vamos supor que você tenha um dente ao lado do outro, você perdeu esse dente, quando você mastiga, a falta desse dente, vamos supor do meio, um molar, vai fazer com que esses dentes laterais a esse que você perdeu, eles vão migrando para preencher esse lugar. Ou, às vezes, acontece deles abrirem. Então, vai acontecer o quê? A perda óssea, vai acontecer a falta de mastigação. Eles vão acabar amolecendo? Justamente, vai chegar ao amolecimento dos dentes. Por exemplo, para o nosso telespectador entender um pouco mais simplesmente, estou construindo 3 prédios. O prédio do meio cai. O alicerce desses 2 outros prédios vai se comprometer. Se eles estiverem interligados, com certeza. Interligados. Por conta dessa ligação, esse alicerce que faz a base do dente... Ele vai. Por exemplo, nós temos que é um nervo facial. Ele sai um ramo nessa condição, tá? Para os telespectadores entenderem, são 5 pares de nervos faciais, onde eles têm comunicação com todos os dentes, tá? Então, o que acontece? Quando existe uma perda de um dente, vamos supor, você interrompeu aquele local daquele dente, isso já está afetando em alguma coisa. Você não tem os dentes posteriores, você já não tem como mais triturar aquele dente. Então, o telespectador tem que
se conscientizar do que ele tem que fazer. Quando a gente às vezes fala, vocês têm que visitar o dentista de 6 em 6 meses, é melhor você chegar no dentista e ouvir a seguinte palavra: você não tem nada, ou você tem que fazer uma profilaxia, do que a pessoa não ir e ficar perdendo o dente por nada. Então, infelizmente, nós temos o quê? A falta de higienização bucal. Ela vai trazer o quê? Uma desarmonia na cavidade bucal em tudo. Na parte de mastigação, a própria face da gente, como o Scandol falou, muda a feição da pessoa, o falar dessa pessoa, entende? Ele começa a falar com uns barulhos diferentes, essa questão, a voz sai diferente. A questão da perda, por exemplo, de um dente ou de dentes da frente, porque, como você explicou, cada grupo de dentes tem uma função. Todos eles têm. Então, se você não é cada grupo, é cada dente. Cada um. Se você perde os dentes que têm a função, os do fundo, de triturar o alimento, macerar o alimento, você automaticamente vai sobrecarregar os outros dentes. Não só os outros dentes, como a sua própria digestão. E você vai também fazer, esses outros dentes vão fazer movimentos e vão fazer ações que eles não foram programados para fazer. Eles vão ter uma sobrecarga. E aí também esse problema vai se espalhar por toda a boca. Não tenhamos a falsa impressão de que é um dentinho lá do fundo, que o problema vai ficar, digamos assim, restrito ao fundo da boca. Olha, até um dente do siso, hoje, para você remover um dente do siso, a gente tem um protocolo que pergunta o seguinte: por que você quer tirar esse dente do siso? Se ele está incomodando, se ele está empurrando a arcada, se ele está trazendo um problema de dor, aí sim, mas com uma indicação correta. Agora, se esse dente, ele está, vamos dizer, ele nasceu, ele erupcionou numa condição correta, deixa ele lá, ele está fazendo a função dele. Para que existe o dente do siso, Dr. Cláudio Muti, por favor? Olha, são os últimos dentes da boca, são lá do fundo. Os últimos dentes. Se eles vierem com uma erupção, o nascimento deles, o aparecimento desse dente na cavidade bucal, eles erupcionarem corretamente, eles têm a função de mastigação, eles ajudam. Deixa lá. Deixa lá. Eu tenho uma paciente de 84 anos que, eu vou dizer para você, inveja qualquer pessoa. Ela tem os 4 sisos não, perfeitos. Ela tem todos os dentes da cavidade bucal e não tem uma cárie. Parabéns. Por quê? Ela evita o famoso açúcar e ela fala: eu como a comida certa que meus pais me ensinaram. E ela ela vai de 6 em 6 meses agora, infelizmente ela faleceu, tudo, mas ela ia de 6 em 6 meses no meu consultório para ouvir a palavra: parabéns, a senhora não tem nada. É invejável o que aquela senhora tinha. Os dentes, a exemplo de todo o corpo humano, eles também envelhecem? Eles têm um desgaste, logicamente, porque é função, mas mediante uma pergunta super providencial, é porque se todos os dentes têm uma função e você tem todos, eles vão fazer o quê? Vão desgastar menos. Porque nós vamos ter uma... Tem equilíbrio. Ele está em equilíbrio harmônico na cavidade bucal, existe uma oclusão e você vai ter o quê? Você vai ter uma mastigação muito melhor do que se você tiver meia dúzia de dentes. Uma resistência, né? Porque uma outra informação importante é que a mastigação adequada ela tem que ser distribuída igualmente por toda a boca. Né? O alimento tem que ser digerido em toda a cavidade bucal. Não só de um lado, não só do outro. Esse ponto que eu achei interessante, que existem pessoas que não se atêm e ficam mastigando sempre de um lado. Não é bom? Não, esse hábito pode até ocorrer. A pessoa pode até ocorrer, mas não é saudável. Você tem que jogar para um lado e para o outro. Porque a cavidade bucal, enquanto existem dois lados, onde você está mastigando, é o que a gente chama o lado de trabalho, aonde que ele está macerando o alimento. E no outro é o de compensação, de equilíbrio. Tá? Hoje em dia, só fazendo uma colocação, houve a perda dentária? Senhores telespectadores, existem próteses removíveis, dentaduras, implante, próteses fixas, próteses unitárias, tudo para compensar essa falta de dentes. Então, não há justificativa. Não há justificativa para você ficar sem o dente.
Miguel Estradão? Eu queria abordar o conhecimento, tentar extrair quanto mais informação e, na verdade, o espectador acaba ganhando com essas nossas questões e perguntando e cutucando. A maneira de escovar, né? Como é que se escova, qual é a importância no sentido, qual é a dinâmica do movimento de escovação, como é que funciona isso, né, na hora que a gente acabou de se alimentar. Se você, sempre a escovação, existe um mito, que todo mundo usa escova o quê? Dura. Porque penso que a escova dura é o vai que tirar remove. Aquela sujeira que vai remover da tudo. parede, né? Ao contrário, quanto mais macia, melhor. Por quê? Ela penetra nos espaços do dente. E outra, vamos mais um exemplo. A próxima vez, se houver um convite para mim, eu vou trazer um modelo, um macro modelo, para vocês verem a escova. A escova, se você... Eu posso também, mestre, não querendo cortar seu raciocínio, eu posso me colocar à disposição, abrindo a boca, e você fazendo, eu como cobaia. Se os dentes são, vamos supor, as fibras dentárias, elas não devem ser feitas como você fazendo uma corda de violão. Fazer isso aqui. No sentido horizontal. O sentido horizontal. Você tem que colocar a escova num ângulo de 45 graus e fazer movimentos lentos no sentido circulares, no gengiva, sentido gengiva-dente, tanto por dentro como por fora, em movimentos bem leves. E não fazer esse movimento como se fosse você tocar um violino. Ou serrando uma tábua, um tronco. Não, isso vai trazer problema porque os dentes nossos têm fibra. Todos os dentes nossos, a maioria fala assim, poxa, mas o meu dente é assim? Todos os dentes nossos, eles têm, só que, vamos supor, fosse um alvéolo dentário. O dente está aqui no meio. Todo o dente, se ele fosse rígido, quando você fizesse uma mastigação, com a força mastigatória que nós temos, nós partiríamos todos os dentes. A distribuição de forças. Ele tem um movimento, ele existe uma membrana que quando você mastiga, ele faz isso, ele movimenta. Então, é onde que acontece aquele problema que nós comentamos, do problema periodontal, a inflamação, a infecção, isso vai lesionando. E o dente vai perdendo o quê? Essa movimentação. E vai trazendo lesões à cavidade bucal, o desgaste. Como você perguntou, os dentes têm desgaste? Tem. Por quê? Não está funcionando harmonicamente. A escovação da língua, a importância da escovação da língua. Primordial, porque você evita também uma coisa que é o hálito, e outra, a escovação da língua. A maioria das escovas agora tem uma parte no dorso da escova que ela é serrilhada. Pessoal, que ela tem a proposta. É para escovar lentamente, porque tem gente que chega até ferir a língua. Agride, não é para fazer isso. Não é força, gente. Não é força, é escovar levemente, entende? Para que saia, porque principalmente qualquer um de nós, a hora que acorda de manhã, o que a gente sente? A parte de cima da língua meia espessa. Isso é muito importante, essa escovação, e na hora de deitar também, a escovação da língua. Se não tiver, existe a própria escova, você pode passar. Não precisa ficar escovando com força até você machucar a língua. É simplesmente assim, leve, para você tirar aquele excesso que existe dessa parte da língua, que é aquela camada espessa que tem ali. Mestre, me perdoe, Guto, é uma pergunta que não... É mito ou verdade o fato de você escovar os dentes e enxaguá-los perfeitamente? Segundo eu li, e não sei, e daí o seu conhecimento para me orientar, que eu devo manter esse residual de pasta do dente após escovar, não retirar imediatamente, e sim cuspir o residual, mas não enxaguar a um ponto, deixar 100%. É verdade ou isto é mito? É verdade? Qual é a sua observação, o seu conhecimento a respeito desse ato? Veja bem, você escovando os dentes, a partir do momento que você escovar os dentes, você pode retirar essa pasta. Acabou a escovação, fez a escovação de toda a arcada dentária superior e inferior, você colocando a água
e jogando fora essa água, enxaguando, o que acontece? Não tem tempo pré-determinado para você fazer. Pode tirar, não tem um tempo para você ficar. Às vezes... Me perdoe, talvez não tenha sido claro. Eu uso a água para retirar a pasta que estava lá ou eu cuspo a pasta? Não, você vai retirar com a água. Com água. Com a água você vai tirar. Por quê? Essa é a sua simplesmente porque quando você vai fazer esse bochecho, você está provocando o quê? Mais um tempo com aquela pasta no local, que é o antisséptico bucal, certo? Sim, sim. E ela está fazendo o quê? Ela está ajudando a higienização mais ainda. Porque eu pensei que o fato de ficar ali estaria fazendo uma ação residual ainda contínua a você, porque ali o organismo iria assimilar aquele residual de pasta e você cuspiria. Não, segundo a tua orientação, deve se enxaguar. Enxaguar a boca, depois que você fez a escovação, tudo enxaguar. Você pode enxaguar a boca. Fio dental, antes ou depois de escovar? Olha, você tem que passar o fio dental, a minha orientação, sempre antes, você colocar entre os dentes, você passa de um lado para o outro como se fosse uma serra. A minha orientação pessoal é que a pessoa não puxe o fio dental para cima, porque todos nós sabemos que no meio do dente existe um ponto de contato. Sim. Quando a gente passa o fio dental, o que acontece? Você for puxar de novo ele para cima, dá aquele estalinho. Está correto? Você altera a união. E fecha aquela união daquele dente. Então, a orientação, você passa, aquele elemento, aquele resíduo da cavidade bucal, ela vai sair no fio dental. Aí, depois que você passou o fio dental, eu oriento a escovação. Porque a partir do momento, você pode até usar depois da escovação novamente o fio dental, mas eu acredito que se você usar o fio dental e a escovação, posteriormente, você elimina todo o resíduo da cavidade bucal. E existe hoje N enxaguatórios bucais que você ainda pode usar para enxaguar a boca também. Que faria o depois, digamos assim. Depois de tudo. Acabou tudo, você faz essa escovação. Passou o fio dental, fez a escovação, você ainda pode fazer enxaguar a boca com esses antissépticos bucais. Senhores, Cláudio Muti, doutor Cláudio Muti, muito obrigado pela presença. Voltará mais vezes aqui no TV Com Debate. Miguel Escandon, muito obrigado por me ajudar a perguntar, a tirar as dúvidas. Acredito que nossos telespectadores tenham aproveitado o meu programa. Eu só queria fazer um agradecimento. Por favor. Ao Escandon por ele ter me chamado de mestre. Eu fiquei muito... Mas é o nosso mestre. Eu agradeço. Me perdoe, eu vou extrapolar o tempo, mas eu digo o seguinte, você não pode me retirar um conceito que eu fiz. Então eu me permito essa ousadia de te chamar, dentro dos conceitos que eu tenho de estudo e literatura, eu te considero o mestre, e daí o porquê que eu chamo isso. Com muito respeito e com admiração que agora fica maior e mais consolidada. Eu fiquei muito satisfeito mais uma vez nesse programa, porque dá para expor para o telespectador o que é. Agradeço você, Guto, porque você está trazendo uma informação que muito tempo utilidade pública. A televisão não tem. A gente vai voltar no próximo programa, você vai trazer aí a sua a boca, a escova, vamos mostrar como é que se escova adequadamente os dentes. Miguel Escandon, muito obrigado mais uma vez. Telespectador, fio dental, escova, creme dental, vamos escovar o dente e bochechar com água fluoretada. TV Com Debate fica por aqui, nós voltamos amanhã.